Oi, meus irmãos, bom dia. Bom dia. Meu nome é Henrique e ela é minha esposa Eliana. Nós somos da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro e estamos aqui nessa manhã para desejar a vocês um super bem-vindos.
que possamos estar unidos, assim como os primeiros discípulos se reuniam, vivendo unidos em comunhão. Por isso eu vou ler a escritura que é Atos 5, 42, que diz o seguinte: e todos os dias, no pátio do templo, e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Lá no primeiro século, como a Eliana falou, os irmãos eles se encontravam na igreja, mas nas suas casas. E era interessante que até as casas elas tinham um espaço que era público, que não era exatamente dentro de casa, né? Mas o interessante é que os irmãos se encontravam com muita frequência. E o tema era Jesus Cristo. Porque Jesus ele tem uma capacidade incrível de transformar a vida de qualquer pessoa. E, aliás, estamos chegando perto do Natal, que é justamente a época que se lembra do nascimento de Jesus. Então, meu desejo é que todos nós participemos desse culto agora com muita alegria, como se estivéssemos no pátio das casas uns dos outros. E, na verdade, estamos, porque estamos chegando aí por meio do vídeo na sua casa também. Então vamos compartilhar essa notícia com grande alegria e adorar a Deus nesse culto. Vou pedir para minha esposa orar. Pai eterno, querido Deus, eu quero muito agradecer ao Senhor essa manhã pelo seu amor, pela sua bondade, por o Senhor ter nos dado Cristo de presente, Pai, para que tivéssemos acesso ao Senhor, que possamos nessa manhã aprender mais sobre você, Pai, sobre Cristo e de como podemos, Deus, viver unidos em comunhão como pessoas e como seus filhos, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e mesmo em meio a essa pandemia, o Senhor tem nos consolado e o Senhor tem nos animado e nos dado muita razão para ter esperança. Muito obrigada, esteja com cada um dos meus irmãos e amigos que está unido conosco nesse momento. Em nome de seu Filho Cristo Jesus, que eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. Um ótimo culto. Amém. Olá, eu sou a Bárbara, faço parte do Ministério Universitário do Rio de Janeiro e eu venho aqui em nome do Ministério de Mulheres para te convidar para a próxima live com a nossa convidada Caroline Ramos. Ela que serve em tempo integral na Igreja de São Paulo com o Ministério Universitário, e Dulce Rosa, nossa querida irmã daqui do Rio. Elas irão elucidar algumas mentiras mortais que a sociedade estabelece em nós e a Bíblia sabiamente desconstrói. Então será na terça-feira, dia 8/12, no Instagram, @IC Rio de Janeiro. Eu te espero lá. Até mais! Descansando no poder de Deus, não me deixará, mas me susterá. Descansando no poder de Deus, descansando.
Olá, irmãos, bom dia. Este é o momento das nossas ofertas. Eu gostaria de iniciar lendo Romanos, capítulo 15, versículo 24. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém a serviço do povo de Deus que vive ali, pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas. Bem, o contexto aqui é que Paulo ele iria fazer uma viagem para a Espanha, para anunciar a mensagem lá. E aí nessa viagem ele passaria por Roma, onde ele queria já há muito tempo conhecer essa igreja. E é interessante aqui que Paulo, sem nenhuma timidez, ele pede oferta para o povo, para os irmãos em Roma, para que ele pudesse ir para a Espanha. Mas ele também deixa claro que antes dele ir para Roma, ele iria para Jerusalém, levar ofertas das igrejas da Macedônia e da Acaia para os irmãos lá em Jerusalém que estavam passando por grandes necessidades. Então eu vejo duas situações de ofertas aqui. A primeira é que a oferta ela é usada para anunciar a mensagem de Deus. E a segunda, que a oferta é usada para ajudar os irmãos necessitados dentro da igreja. Então, irmãos, quando você for ofertar, que você faça de todo o coração, tendo a certeza que você está ajudando para que pessoas conheçam a Deus e para que seus irmãos tenham suas necessidades atendidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por Tua palavra, que nos encoraja com o exemplo dos nossos irmãos no primeiro século, que davam, Pai, que ofertavam daquilo que eles tinham, fruto até mesmo do seu trabalho, Deus, que eles davam para que a mensagem fosse pregada, para que pessoas tivessem suas necessidades supridas. Pai, que possamos ter esse coração, Pai, que é o coração de Cristo, que deu a vida por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e que nós pudéssemos, como comunidade, ajudar uns aos outros, também através das nossas ofertas. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Aqui agora está aparecendo a conta da igreja para que você possa fazer a sua transferência bancária. E caso você não consiga tirar foto agora ou você não consiga anotar, você pode pegar na descrição desse vídeo também. Ok? Então, muito obrigado. Vamos continuar o nosso culto. Olho para os céus e para os montes, de onde virá meu socorro. O meu socorro vem do Eterno, que fez o céu e a terra.
o Eterno guardará no perigo, Ele não deixará, Ele não falhará, não deixará que você caia. Seu protetor está alerta, não deixará que você caia. Ele não falhará, Ele não falhará, Ele não falhará. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Eterno guardará do perigo, Ele não deixará, Ele não falhará, não deixará que você caia. Seu protetor está alerta, não deixará que você caia. Ele não falhará, Ele não falhará, Ele não falhará. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados são os que choram, porque Deus os consolará. Bem-aventurados os humildes, pois de Deus a terra vão herdar. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque Deus prometeu saciar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar com Deus. Bem-aventurados os que têm compaixão, pois receberão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, pois eles serão ao Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão os filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos, porque Deus recompensará os seus. Bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar com Deus. Nosso caminhar com Deus. Em nosso caminhar com Deus. O que você pensa quando falam Natal? Saiba que essa data significa algo muito mais importante. Natal significa nascimento. Neste dia é celebrada a vinda de Jesus aqui na Terra, o Deus que entregou seu Filho, o Rei que deixou sua coroa para servir. Mas o que aconteceu antes de Jesus nascer? Natividade, a nova série da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro, domingos de dezembro, às 10h30, no canal do YouTube.
Bom dia, igreja querida. Que saudade de vocês. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde. Que nessa manhã vocês estejam bem animados, assim como eu, para poder compartilhar o que Deus tem feito. Amém? Irmãos, esses dias eu fui resolver uma situação na Barra da Tijuca, né? E na volta estava tardezinha, o sol quase se pondo, então eu estava com minha família. Eu falei, puxa, acho que dá para pegar ainda o pôr do sol, né? Aqui na praia. E a praia estava vazia, não teve problema nenhum. A gente foi lá e vimos o sol se pôr. E foi muito especial porque durante esse tempo eu e minha esposa, a gente orou um pouco pela igreja. A gente está em dezembro, esse ano está terminando, né, irmãos? E a gente fez algumas súplicas, alguns pedidos ao nosso Deus por o ano que está entrando, né, para que seja um ano com mais saúde para todos. Foi um ano bastante complicado, irmãos, para todos nós. Para mim foi um ano bem difícil, um ano de aprendizado, mas a vida continua e estamos todos esperançosos para esse ano, amém? Eu, sem dúvida, também estou muito esperançoso. E é exatamente esse é o tema da nossa aula de hoje, né? Uma nova esperança. Não é um episódio de Guerra nas Estrelas, mas de fato o que eu tenho carregado no meu coração é que esse ano a gente pode cultivar uma nova esperança. Então nós estamos, como eu falei, chegando ao final do ano, e no final do ano nós comemoramos o nascimento de Jesus e estamos dando então início a uma série falando do nascimento de Jesus, da vinda do Messias, e das bênçãos e dos desafios que vêm com essa vinda, amém? Então, gostaria de dar um bem-vindo a todos, nossos irmãos queridos, e também você que está chegando no canal, você que tem assistido a todos os cultos conosco, mas ainda não faz parte da nossa igreja, sinta-se muito bem-vindo, fique à vontade, tomara que esse tempo possa te ajudar da mesma forma que me ajudou, amém? Eu gostaria de começar com uma oração. Pai Santo, querido e amado, nós queremos nesse momento, nessa manhã, tanto te agradecer, Pai, pelo teu amor, pela tua compaixão. Obrigado, Pai, pelo plano de salvação que o Senhor arquitetou para cada um de nós, arquitetou para os teus filhos. Obrigado pela vinda do Messias e de tudo que ele representa, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz e sua ressurreição. Queremos tanto, Pai, refletir nesses momentos que envolveram a vinda do teu filho, o nascimento dele, os momentos que ele passou conosco, os momentos quando ele ainda era bebê e mudou tanto a vida das pessoas, dos seus pais, dos seus tios. E, Pai, que isso hoje, essa manhã, possa nos inspirar, Senhor. Que possamos abrir nossos corações para receber a Tua palavra e sermos inspirados pelo Teu Espírito para que a gente desenvolva, Pai, em nós uma gratidão cada vez maior pelas coisas que o Senhor tem feito. Se conosco, Pai, por favor, essa manhã, e eu te agradeço muito em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da aula hoje é uma nova esperança. E antes da gente poder ler a palavra de Deus e o texto que a gente preparou, eu queria apenas dar um panorama de como estava sendo esse momento em que Jesus estaria para nascer. Esse momento era um momento bem delicado.
os israelitas, o povo de Jesus, o povo de Deus, eles mais uma vez, eles estavam sendo escravizados. Parece que é uma triste realidade, a igreja, o povo de Israel, eles, por conta dos pecados e da falta de arrependimento da parte deles, eles desprezavam a mensagem, e isso fez com que eles fossem tomados como escravos por várias outras nações. Então, desde o início, né, Deus tinha uma esperança para o povo, uma esperança de liberdade, de vida com fartura, de felicidade, de uma vida próspera, de relacionamento com o Senhor. Isso é o que Ele espera de cada um de nós. Mas isso, infelizmente, não foi o que aconteceu com o passar do tempo na vida dos israelitas. Os israelitas, o primeiro povo a escravizar os israelitas, vocês lembram bem, foram os egípcios, por meio de Faraó. E foi um período difícil, foram 400 anos de escravidão. Depois, houve um período em que os israelitas puderam ter alguma liberdade, mas de novo foram escravizados pelos babilônios, por meio do rei Nabucodonosor. E houve mais um período aí em que os israelitas perderam a sua soberania. Depois do reino babilônico, o reino que veio a tomar posse do mundo inteiro foram os persas, por meio do rei Ciro. E foi justamente o rei Ciro que permitiu que os israelitas voltassem para Jerusalém e retomassem suas vidas. Foi uma nova oportunidade que Deus deu. Mas, infelizmente, os israelitas não abandonaram os caminhos do pecado, os caminhos da desobediência. E, mais uma vez, e é exatamente nessa época que nós vamos estudar, eles estavam sendo escravizados pelos romanos. E o rei nessa época era o rei Herodes. Então, os israelitas, irmãos, eles sabiam muito bem as consequências, né, de ser um povo escravizado. Era um povo sem soberania, era um povo que não tinha liberdade, tinha alguma liberdade, mas era uma escravidão muito grande. Havia injustiça no país, haviam cobradores de impostos, fiscais injustos, não muito diferente de hoje, governantes injustos, havia extorsão, havia crimes, desonestidade, corrupção. Então, acho que não é nada diferente do que existe hoje em dia, né? Mas foi esse tempo que Deus preparou para que viesse o Messias. Foi o tempo que Deus resolveu enviar o nosso Salvador. Amém, irmãos? Então, eu queria começar lendo com vocês Lucas capítulo 1. Evangelho de Lucas capítulo 1, versos 5 ao 25. Vamos ler juntos. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você,
e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes de seu nascimento. Fará retomar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. E durante 5 meses não saiu de casa. Ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amém, meus irmãos? Que passagem incrível essa, não? E eu queria tirar hoje algumas coisas dessa passagem que podem nos ajudar. A primeira coisa que eu queria falar é que Deus trabalha em tempos difíceis. Amém, irmãos? Deus trabalha em tempos difíceis. Deus derramou as suas bênçãos sobre Zacarias e sobre Isabel, a sua esposa. Depois de muitos anos de servidão, de muitos anos de vida dedicada. Amém? Foi uma bênção tardia. Demorou muito para essa bênção chegar, para essa vergonha da Isabel desaparecer. Naquela época, uma mulher que não podia ter filhos era uma vergonha terrível, né? E Isabel, na verdade, ela foi premiada por Deus já na sua velhice. Mas eu acredito, irmãos, que isso poderia talvez não ter acontecido, né? Essa bênção na vida deles. Nós precisamos entender, meus irmãos, eu queria falar um pouco sobre isso essa manhã. Nós não podemos viver a nossa vida cristã em troca de bênçãos, em troca de favores da parte do nosso Deus. Essa não pode ser a nossa motivação principal. Nós precisamos entender que nós não podemos exigir bênçãos de Deus por conta do nosso serviço, da nossa servidão. Não é um toma lá da cá. Nós devemos servir sim, porque temos fé e uma imensa gratidão ao nosso Deus. Amém? Esse é o motivo que deve nos levar a servir a Deus. E não uma troca de favores. Eu vou servir e Deus vai me recompensar. Se você hoje está buscando uma igreja, meu amigo que está assistindo, e a sua motivação principal é essa: puxa, eu quero ir a uma igreja para poder receber algumas bênçãos. Eu quero parar de sofrer por conta das coisas que têm acontecido na minha vida. Essa motivação não é uma motivação pura, não é uma motivação genuína, meu querido. Você deve hoje buscar a Deus para salvar a tua alma. Você deve buscar a Deus porque existe uma esperança, porque Cristo ressuscitou no 3º dia, e da mesma forma, cada um de nós temos a esperança que nós também vamos ressuscitar com Cristo. Amém? Essa deve ser a nossa esperança. Mas durante o período que nós estivermos servindo a Deus, muitas coisas podem acontecer na nossa vida. Isso está fora do nosso controle. Isso pertence a Deus. Amém? Mas Deus trabalha em tempos difíceis. Nada é impossível para Deus, irmãos. Deus pode atuar
poderosamente e virar uma situação na minha e na sua vida. Devemos sempre ter fé que Deus pode reverter situações dificílimas em nossa vida. Deus tem poder para isso, amém? Mas fé, irmãos, e ações devem andar sempre juntas. Uma depende da outra. A gente tem ouvido muito falar, pessoal, que fé sem ações não vale nada, não é verdade? Porque isso é hipocrisia religiosa. Você dizer que tem fé, mas essa fé não ser visível por meio de ações na sua vida. Mas o que dizer se for o contrário, irmãos? O que dizer de ações sem fé? Serviço sem fé. Olha o que o verso 6 diz. A Bíblia diz assim: ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Esse casal era um casal muito afiado, amém? Era um casal que a Bíblia diz que eles obedeciam de modo irrepreensível. Mas sabe de uma coisa? Quando o anjo apareceu para Zacarias, ele não me pareceu estar tão firme assim. Né? Pareceu faltar fé nele. Pareceu que ele não estava acreditando nas promessas de Deus. E Deus puniu, o anjo puniu Zacarias por isso. Ele ficou mudo. Até o dia que o filho dele nasceu. João Batista nasceu. Até esse dia ele ficou mudo, porque ele duvidou do anjo. Então, você percebe que o serviço, ele nem sempre que a pessoa que serve muito, ela tem fé. Né? As duas coisas precisam andar juntas. Então, se você é homem de muita fé, essa fé é visível nas suas ações. E se você é um homem que serve muito, a motivação que deve existir para que você sirva dessa forma é porque você tem fé. Porque você crê de todo o coração e você tem uma gratidão que não cabe no seu peito por conta do que Jesus fez por você. Essa é a motivação correta que deve nos nortear. Amém, irmãos? Interessante que, algum tempo atrás, eu e minha esposa fomos para Recife, para Pernambuco, para participar de um seminário, e foi exatamente esse o assunto que foi, um dos assuntos que foi colocado para nós, em uma das aulas que a gente estava fazendo, que era justamente a importância de você não depositar a sua fé no seu serviço. Né? Não basear a sua motivação no seu serviço. Mas você ter fé, você ter coragem e ter a motivação correta, a gratidão transbordando no seu coração. Então, eu não sei, alguns discípulos mais antigos talvez vão lembrar, mas nós tínhamos um hábito de dizer e de ouvir em nosso meio que nós precisávamos avançar o reino de Deus. Você lembram disso? Precisamos avançar o reino de Deus em nossa cidade, para que a gente possa ser um movimento moderno de Deus na nossa cidade, para que a igreja não venha a desfalecer caso eu fracasse. Eu lembro, às vezes, a gente ouvindo frases do tipo: se você for o último discípulo, se você for o último cristão, a igreja vai existir por meio de você? Você vai deixar a bandeira cair? Ou você vai sustentar, né, o seu serviço e vai até o fim? Eu acredito muito que a gente deve servir, meus irmãos, de todo o coração, como eu tenho falado. Mas a igreja não pode depender da minha fé para existir. A igreja existe por causa do Senhor. E não por causa da minha fé, não por causa das minhas ações. Né? Seria muita pretensão da minha parte a igreja existir por causa das minhas ações, por causa da minha performance. Não? E nós falávamos, uma coisa interessante, nós falávamos que o dia que isso acontecesse,
que nós deixássemos de trabalhar para a igreja, nós deixaríamos de ser um movimento moderno do cristianismo para ser um monumento. Então, eu queria mostrar para vocês aí uma imagem bem interessante. Isso foi bem peculiar para os pernambucanos naquela época, porque nós falamos deles, né? Pernambuco, em 1817, em Pernambuco, houve uma revolução. Uma revolução chamada Revolução Pernambucana ou Revolução dos Padres. Você deve estar vendo a imagem aí, uma das imagens que eu selecionei. E essa revolução, ela protestava contra os abusos da coroa naquela época, né? Já naquela época era difícil, já havia extorsão, já era difícil de se viver. E as pessoas lá de Pernambuco, os cidadãos, eles se revoltaram. Não, isso não é justo. Nós precisamos fazer aqui uma revolução contra essas ações. Vamos nos unir e não vamos deixar o nosso movimento perecer. E muitos homens e muitas mulheres se envolveram nessa revolta. Mas, infelizmente, essa revolta foi abafada, né? Ela sucumbiu. E sabe como que se lembra dessa revolta hoje? Vocês vão ver uma outra imagem interessante agora. Justamente um monumento, né? Então, quando as pessoas passam por esse monumento, elas lembram da revolução. Então, o que era para ser um movimento de revolução tornou-se um monumento, né? Por que se tornou um monumento, meus irmãos? Porque essa revolução, ela veio de homens. Não era uma revolução de Deus. Sabe qual é a revolução de Deus hoje, meus queridos amigos e ouvintes? É a igreja. A igreja é a revolução de Deus hoje, no mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos hoje está em contramão do que a Bíblia diz. E a igreja é o lugar onde você se reúne com seus irmãos. A igreja é o lugar onde você recebe ajuda, onde você cultua a Deus e onde você tem comunhão. Então a igreja era uma coisa do Senhor, não é uma coisa de homens. E a igreja vai existir, meus irmãos. Mesmo que eu e você não tenhamos fé, mesmo que eu e você não estejamos servindo como precisamos servir, a igreja de Deus vai existir, amém? Mas sabe de uma coisa? A igreja, ela existe não por causa de mim, mas por causa de Jesus, por causa do sangue que ele derramou na cruz, amém? Então a igreja vai existir até o fim dos tempos, amém, meus irmãos? A igreja não é coisa de homens, a igreja é coisa de Deus. E eu fico muito em paz hoje em saber que a existência da igreja não depende de mim. Eu acho que nós éramos um pouquinho arrogantes, não? Que bom que temos aprendido isso. Isso traz paz ao nosso coração. Isso traz oportunidade de arrependimento. Isso nos leva a uma nova vida, uma nova esperança. Amém? Agora, para a gente poder refletir, né, sobre essas coisas que eu falei. Hoje, meu irmão e minha irmã, você trabalha, você faz as coisas hoje para não ficar com a consciência pesada? Ou por amor e gratidão a Deus? Porque isso faz uma grande diferença. Você sabe por quê, meu irmão? Porque não vai ser sempre que você vai poder trabalhar, não vai ser sempre que você vai dar 100%, às vezes você não vai estar bem, às vezes vai te faltar fé. E isso pode fazer com que você fique abalado espiritualmente. Agora, quando você trabalha por gratidão, é completamente diferente, meus irmãos. Você trabalha sem peso, você trabalha com alegria. E você, na verdade, produz até mais do que se você estivesse trabalhando para aliviar sua consciência, amém? Qual é a mentalidade que vai prevalecer no seu serviço a Deus, na sua servidão? Deus trabalha em tempos difíceis, amém, irmãos? A igreja,
eu e você precisamos ter fé e não duvidar que Deus nos capacita para fazer esse trabalho. Não podemos duvidar, como Zacarias, mas precisamos ter fé. Amém? E agora eu queria falar um pouco de mais uma coisa interessante que eu vi nesse trecho. E já estamos terminando. A segunda coisa que eu queria falar nesse trecho, e o segundo ponto é o seguinte: o movimento de Deus é obra do Senhor. Amém? Vamos ler aqui o verso 24 e o verso 25. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. Ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Interessante, não? Isabel olhou com atenção e guardou no coração todas as coisas que Deus fez por ela nesse período. Eu fico imaginando o coração dessa senhora, o quão alegre estava, o quão cheio de fé, e a ponto dela dizer: isso é obra do Senhor. Depois de tanto tempo de infertilidade, sendo estéril, sendo uma mulher que não podia ter filhos, ela teria que fazer uma opção. Ela deveria ou prestar atenção nas coisas que o anjo disse e entender que o filho que ela tanto desejou durante a vida toda dela deveria ser dedicado a Deus, ou ela poderia dedicar o filho a ela mesma e criar o filho da maneira que ela achasse melhor. Ela tinha essa liberdade, né? Nós temos a liberdade, irmãos, de viver a vida da maneira que nós achamos melhor. O que será que Isabel fez, hein? Será que a Bíblia fala aí que ela durante 5 meses ela se resguardou, né? O que será que ela deve ter feito durante esses 5 meses com seu marido em casa? Interessante isso, a Bíblia não fala claramente, né? Será que ela parou tudo? Será que ela se desligou completamente do serviço a Deus e foi dedicar-se a seu filho, ao filho tão esperado, algo que ela queria a vida toda e que ela recebeu agora? O que será que Isabel fez? Eu queria olhar, irmãos, te dar uma visão um pouquinho diferente desse dedicar o filho a Deus, né? O que seria dedicar o filho a Deus, né? O que seria isso? Vamos ler o verso 14 ao 17. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retomar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Amém? Essas coisas eram as coisas que era o plano que Deus tinha para a vida do filho dela. Será que os planos, irmãos, que Isabel e Zacarias tinham para o filho eram os mesmos planos que o Senhor tinha para a vida deles? Esse menino, ele de forma nenhuma seria uma criança comum, não? Ele deveria já desde cedo ser separado para Deus. Deveria ser separado para fazer várias coisas, para ser dedicado ao Senhor. Seria um menino que iria preparar o caminho para o Messias. Amém? Não poderia ser qualquer menino. Era uma obra do Senhor.
Era uma obra que o Espírito Santo estava realizando e que ia transformar a vida desse casal para sempre. Então eu tenho uma pergunta para que a gente pudesse refletir sobre esse texto. Isabel disse: isto é obra do Senhor. Vocês lembram? Mas se isso acontecesse com você, meu irmão, minha irmã, qual rotina que você iria implementar na sua casa? Assim que você soubesse que você está grávida. O que você faria? Que curso você ia dar à sua vida? Que curso você tem dado à sua vida hoje? João Batista foi dedicado a Deus, amém? Mas será que os nossos filhos não devem da mesma forma ser dedicados a Deus? Qual é a expectativa que você tem para o seu filho hoje? Principalmente para você, minha irmã, queria me dirigir a você com muito respeito, a você que é irmã casada, cristã, e que tem filhos pequenos, até mais ou menos a idade adolescente. Qual é o curso que você daria se você estivesse no lugar de Isabel? A resposta é simples, é o curso que você tem dado hoje na sua casa. Você tem dedicado o seu filho a Deus ou a você mesma? O que seria dedicar um filho a Deus? Seria o filho perceber, minha querida, a união e respeito que existe dentro da sua casa, entre você e o seu marido. Seria tratar o seu marido e o seu marido te tratar como a coisa mais preciosa que Deus deu. Imagina isso, o filho de Isabel chegando, né? Devia de ser uma pérola, era uma coisa que eles ansiavam muito. Mas será que no coração de Isabel a coisa mais preciosa era esse filho ou era o seu marido? Né? De acordo com os ensinamentos de Deus, para uma mulher cristã, a coisa mais preciosa não é o seu filho. Em primeiro lugar está o seu marido. Primeiro Deus. Em segundo lugar o seu marido. Não o filho. O filho vem em terceiro. Eu fico imaginando a expectativa, minha querida, do seu marido, né? Vocês se casaram, vocês tiveram uma lua de mel incrível, foram namorados, aproveitaram bastante e aí veio a gravidez. E com a gravidez, obviamente, o seu marido precisou se abster de algumas coisas, ter um pouquinho mais de cuidado com você, tratou você com respeito, com cuidado, e quando você deu à luz ao seu filho, talvez o seu marido tenha pensado assim: bom, agora finalmente eu vou ter a minha mulher de volta. Você teve a sua mulher de volta, meu irmão? Algumas vezes não, né? Às vezes a esposa, ela passa a olhar o filho como a coisa mais importante, mais até do que o seu marido. E aí o marido talvez tenha que esperar um pouco mais de tempo para poder ter a sua esposa de volta, né? Não deveria ser assim, meus irmãos. Ter um filho dedicado a Deus não é uma coisa tão difícil assim. Ter um filho dedicado a Deus é o seu filho ver o amor e a devoção de vocês dois a Deus. Isso é dedicar um filho a Deus. Seu filho dedicado tem visto você e o seu marido manterem os passeios que vocês tinham a sós quando não tinham filhos. Tem visto o romance de vocês, o carinho especial que vocês têm tido um com o outro. O seu filho dedicado tem visto vocês lendo a Bíblia juntos com entusiasmo, orando juntos, fazendo devocionais. Esses tempos têm sido constantes e especiais na família e na casa de vocês. O seu filho dedicado
tem visto o seu zelo com o preparo nos dias de domingo, nos dias das transmissões de culto. Infelizmente, nós ainda estamos vivendo numa pandemia, a gente não pode ir aos cultos mais presencialmente, mas a gente tem horário para as transmissões começarem. Você tem acompanhado, seu filho dedicado tem visto você e seu marido lá, juntinhos na frente da televisão para assistir o culto, para orar juntos com a igreja. Seu filho dedicado tem visto o seu empenho em ajudar as pessoas que não conhecem a Deus. Seu filho dedicado tem visto você e seu marido irem buscar e salvar o perdido. Seu filho dedicado tem visto vocês juntos ajudando os necessitados, os pobres, os bem menos afortunados que eu e você, que precisam de ajuda. Eu acredito sim, meus irmãos, que esses 5 meses de Isabel e de Zacarias foram 5 meses de algumas boas conversas e orações entre eles, né? Eles talvez estivessem conversando assim: puxa vida, esse filho que nós recebemos é um filho especial que nós vamos receber. O que nós vamos fazer da nossa vida? De que forma que nós vamos criar esse filho? Como que nós vamos agir um com o outro? E devem ter sido conversas incríveis e especiais, né? Isso é dedicar filhos a Deus, irmãos. Eu acredito muito nisso. E eu acho que é dessa forma que os nossos filhos vão se dedicar a Deus. Não vai acontecer nenhum milagre quando eles completarem a idade de se converterem e do nada eles tomarem uma decisão. Eu acredito que muita coisa eles carregam de casa, vendo os exemplos, vendo as atitudes, né? Então acredito que Isabel, pelo fato de João Batista ter sido tão especial, ela se dedicou da maneira correta ao seu filho e eles colheram os frutos disso. Amém? E eu acredito, sem dúvida, meus irmãos, que a mesma obra que Deus fez na casa de Zacarias e de Isabel, Deus quer fazer na tua casa e na minha casa também. Para que nós possamos dedicar os nossos filhos a Deus, para que nós mesmos possamos nos dedicar a Deus com muita alegria, com muita gratidão. Isso sim é uma grande obra do Senhor na nossa casa e na igreja. Amém? Ele quer fazer a mesma coisa. E eu tenho certeza, meus irmãos, que essa promessa é para todos. Todos aqueles que desejam de todo o coração conhecer a Deus, experimentar o poder da ressurreição de Jesus, conhecer a história de Jesus, e depois disso tudo tomarem a decisão de serem batizados e fazer parte da igreja. Amém? Esse é o meu desejo para você, meu querido e minha querida, essa manhã. Tomara que esse tempo tenha feito você refletir em algumas rotinas da sua casa e também no seu trabalho. Lembra que o trabalho ele precisa ser feito com muita gratidão. O trabalho não deve ser feito para amenizar a nossa consciência, mas o trabalho ele tem que ser feito com gratidão, com amor a Deus. Amém? Então o que vamos fazer agora, meus queridos, nós vamos orar e logo depois tomar a ceia. E eu queria que cada um de nós estivesse pensando que o mesmo libertador que é anunciado nesses primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, esse mesmo libertador, ele nos libertou também dos nossos pecados por meio da cruz. E ao 3º dia ele ressuscitou. Então, nós, irmãos, temos uma nova esperança. A morte, ela não é páreo para o poder da ressurreição. No último dia, da mesma forma que Jesus ressuscitou, essa é a promessa que nós temos. Nós também vamos ressuscitar com ele.
E como vai ser incrível esse dia. O dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor, com um corpo completamente transformado, com uma vida completamente transformada. Mas enquanto isso não acontece, precisamos manter a nossa esperança. E essa é a esperança que eu quero deixar para vocês nesse final de ano. Vamos continuar, irmãos, perseverando na nossa fé e acreditando no poder de Jesus. Amém? Então, vamos tomar da ceia agora e vamos terminar com uma oração. Pai Santo, querido e amado, muitíssimo obrigado, Pai, por teu amor. Obrigado, Pai, por essa história incrível de Zacarias e de Isabel. Pai, um casal tão sofrido, Pai, tão discriminado por não ter um filho. Eu fico imaginando também Zacarias, Pai, sendo um sacerdote, vendo a sua linhagem terminar, não havendo mais sacerdotes na sua família. E o Senhor presenteou Zacarias com João Batista, que foi muito mais do que um sacerdote, Pai. Foi um homem dedicado, um homem que levou muitos corações a te conhecer, a se converter. E foi o homem que pessoalmente batizou Jesus. Ele teve esse privilégio, Pai, de ver a ascensão de Jesus, o ministério dele, a ascensão do ministério dele, e foi até o fim com a sua fé, Pai. Então, da mesma forma, Deus, eu quero orar para que possamos resistir às tentações desse mundo, resistir ao maligno, resistir, Senhor, a tudo que vai na contramão da Tua palavra, e que possamos, Pai, nos nossos corações, ter a lembrança do Teu Filho, não somente a lembrança da cruz, do sofrimento, mas principalmente, Pai, a lembrança da ressurreição, a lembrança da ida para o Teu Filho para o céu, e a esperança, Pai, essa esperança que nos alegra tanto, que é de um dia estar junto com Ele, estarmos juntos no céu. Pai, por favor, conserva essa esperança em nós, e que essa esperança seja a verdadeira motivação do nosso viver, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Obrigado a todos por terem participado do nosso culto. Queríamos pedir para você deixar o seu like, apertar no botão aí. Isso é muito importante porque é uma forma de evangelizar, de levar esse vídeo, esse material para mais e mais pessoas no YouTube, de compartilhar esse vídeo, de compartilhar nosso culto com umas pessoas, com seus vizinhos, com seus amigos, de se inscrever no canal, de apertar o sininho para receber as notificações. Isso é muito importante para que o vídeo, nosso canal, tenha cada vez mais impacto e mais influência no YouTube para outras pessoas. Se você é novo por aqui, não deixa de dar uma passada na descrição do vídeo e ver ali o contato de como você pode entrar em contato com a gente e talvez passar a conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, talvez fazer parte de alguma igreja em casa e passar a ter uma comunhão conosco, de fato, com os demais irmãos. Também na descrição também temos mais informações, mais detalhes sobre escrituras e outros materiais que foram usados no instante do culto. Que Deus abençoe a todos nós, que a gente tenha uma ótima semana. Até domingo que vem.